Scarpa sobre o Flamengo, tem a questão envolvendo o Andreas Pereira, esquentou, esfriou, tá na mesma, como é que tá? Não, a situação, Andreas Pereira, falaram que ia ter reunião entre hoje e amanhã e tal, hoje não. Hoje, inclusive, o jogador estava concentrado para o jogo contra o Arsenal, esperando ter uma oportunidade. Entrou em campo aos 67 minutos do segundo tempo, não foi titular. Jorginho não entrou, hein? Jorginho não entrou, né? Então, Jorginho não entrou. Os dois jogadores que podem vir para o Flamengo, né? O Jorginho que vai vir, né? Bem encaminhado depois da reunião, mas os dois em campo hoje se enfrentaram e, no caso, o time, né? As equipes se enfrentaram, né? Os dois poderiam estar em campo ao mesmo tempo, acabou que eles colocaram o Andreas Pereira no banco e essa situação está gerando uma tristeza do Andreas lá tá se sentindo boicotado, está se sentindo desvalorizado. E eu não sei se a Raíza soube, ele estava na expectativa de ser o melhor jogador da temporada. E aí ele perdeu essa premiação lá, feita pelos torcedores. Você soube, Raíza? Uhum. Sim, sim. Isso chateou muito ele. Ele estava bem cotado, ele estava sendo aquele que estava liderando as pesquisas. E conforme o Fulham começou a não colocar ele nos jogos, ele perdeu essa posição, ele perdeu esse status aí, e isso deixou ele muito chateado. Outra coisa que deixou ele muito chateado foi também ele não ter sido convocado para a seleção brasileira recentemente, e tudo isso faz com que ele queira sair do Fulham, não aceita renovar no Fulham. Já deixou claro mais uma vez que para pessoas próximas que não quer renovar, que o Fulham está oferecendo e ele não quer renovar, e o desejo dele é jogar no Flamengo. Só que como falaram de uma reunião hoje, a informação que eu conversei com pessoas próximas do Andreas Pereira é que não tinha essa coisa de reunião, porque o jogador estava concentrado até para o jogo, então não tinha a menor chance de acontecer essa reunião hoje. Com relação aí à questão também de mercado da bola, a Raíza Simplício trouxe uma outra possibilidade de Richarlison no Flamengo. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, não sei se a Raíza pode monitorando, falar sobre isso. A Fluminense também estaria monitorando a situação. Os times estariam monitorando a situação do Richarlison, Raíza, é isso? A situação do Richarlison... Não é 1º de abril, não? Não é 1º de abril. O Tottenham vai ouvir ofertas para negociar o Richarlison nessa próxima janela de transferências, a janela do meio do ano, que é a principal janela de transferências no futebol europeu, né? Na última janela de transferências, na de janeiro, algumas equipes procuraram o Richarlison, o Fluminense procurou, o Flamengo procurou, o Palmeiras procurou, teve um clube da Arábia Saudita que também fez proposta para o Richarlison. Essas ofertas elas foram recusadas tanto pelo Richarlison quanto pelo Tottenham, que não tinha o intuito de negociar o Richarlison na janela de janeiro, queria que ele pelo menos terminasse a temporada, ele que vinha de muitas lesões, não estava conseguindo ter sequência, ele mesmo queria dar a volta por cima no Tottenham, enfim, mas até o momento isso não aconteceu, ele se lesionou de novo, inclusive ele está com uma lesão, está se recuperando de uma lesão no tornozelo, a expectativa é de que ele retorne na próxima semana e fique à disposição do Tottenham, mas fato é que a história dele com a camisa do Tottenham está chegando ao final, né? O staff dele já começa a se movimentar, já está avisando ao mercado que o Tottenham vai ouvir ofertas, que o próprio Richarlison vai escutar ofertas agora nessa próxima janela de transferências. E o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são equipes que estão acompanhando essa situação, né? Vão avaliar se vão de fato fazer uma oferta para o Richarlison em junho. Eu conversei com pessoas próximas ao Richarlison que disseram que a prioridade dele é continuar no futebol europeu, mas ele vai ouvir ofertas aqui do futebol brasileiro também e vai buscar um projeto. Ele está muito chateado com essa sequência de lesões, o fato de ter perdido espaço lá no Tottenham também por conta disso, e ele entende que ele precisa de um projeto e um clube sólido que brigue por títulos para conseguir o objetivo dele, recuperar o bom futebol e jogar a Copa de 2026, que é o grande sonho do Richarlison, disputar essa Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, é um nome que a gente vai escutar muito falar nas próximas semanas, mais próximo aí da janela de junho.
O Mário Bittencourt, né, Ilan, presidente do Fluminense, inclusive na última janela de transferências, falou bastante sobre o Richarlison. O Felipe Luiz, segundo o Thiago Asmar, na época chegou a ligar para o Richarlison, conversar com ele. O Felipe conhece o Richarlison, né? Eles compartilham ali seleção brasileira, conquistaram juntos a Copa América em 2019. É um jogador que o Felipe também entende como um jogador interessante, que encaixa não só como uma opção ali para o Pedro, mas uma possibilidade de jogar junto do Pedro também ali como um segundo atacante. O Richarlison, ele não é visto pelo Felipe Luiz como um centroavante, um 9 de área, mas sim um jogador que tem muita mobilidade, pode jogar como 9 e pode jogar também como um segundo atacante. Então, vou ficar de olho nessa situação do Richarlison, porque vai ser um jogador que vai estar no mercado aí nas próximas semanas, Ilan. Flamengo, Fluminense e Palmeiras, né? Então, portanto, pensando, planejando em tentar trazer o Richarlison com essa baixa dele, com essa situação desconfortável lá no Tottenham. Eu, sinceramente, tenho dúvida, quero ouvir o Pedrosa, quero ouvir o Papo. Ele é vascaíno. Eu sei disso originalmente, né? Eu tenho uma identificação imensa com o Fluminense hoje em dia, né? É muito próximo do presidente Mário Bittencourt. Pelo que eu ouvi, tá? Pro Vasco não vai agora, hein? Não, o que eu digo é para não ir pro Flamengo. É mais ou menos isso. Mas a questão com o Fluminense dele também, para não ir pro Flamengo, e ainda também tem uma ele já vestiu a camisa do Fluminense várias vezes recentemente, fez vídeo, fez stories mostrando, vendo o jogo do Fluminense. Ele então, é assim, identificado com o Fluminense e é vascaíno. Então, eu acho assim, muito difícil que ele vá parar no Flamengo. Mas eu não sei de assim, coisa pode acontecer, exatamente. Tem isso tudo aí. Mas o Luiz Henrique, mais identificado com o Fluminense que o Luiz Henrique, nos últimos anos, eu acho que não tinha. O Luiz Henrique chorou pra inundar ali. Foi até no Engenhão, a despedida dele. Da base que você diz? O Luiz Henrique, não tava na base, tava jogando no time de cima. O Luiz Henrique chorou rios quando ele foi embora do Fluminense, quando ele se despediu em 2023. Mas o Botafogo não é o Flamengo, não, né? ok. Mas assim, o Luiz Henrique chegou a dizer o seguinte: eu não jogo em outro lugar que não seja o Fluminense. Fazia vídeos, fez podcast. O Flamengo quase levou ele, né? E aí parece que no fim é o seguinte: ele falou, não, pro Flamengo eu não vou, prefiro ir pro Botafogo. Os empresários queriam que ele fosse pro Flamengo ou pro Botafogo. Ele falou, então eu vou pro Botafogo. Sim. Que é uma coisa menos grave na rivalidade. Mas enfim, é um cara ultra identificado com o Fluminense e voltou pro Botafogo, né? No fim das contas, acabou voltando pro Botafogo. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu não duvido ver o Richarlison no Flamengo, apesar dele ser vascaíno de coração, apesar de ter se tornado tricolor, né? De ter conquistado essa identificação toda. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu tenho um pouco de dúvida sobre o que o Richarlison ainda pode entregar com o que aconteceu na carreira dele recentemente, principalmente no que se refere a lesões, né? Não é algo para você ignorar ou tratar como algo pequeno. O Richarlison já vem mal há algum tempo, tecnicamente já não vinha muito bem, e a questão das lesões tem atrapalhado de uma forma grande a carreira dele. Eu não sei se ele vai voltar a ser um jogador de altíssimo nível, mesmo jogando no futebol brasileiro. Porque futebol brasileiro ou futebol europeu, o que a gente está falando aqui é sobre lesões. Ele, se voltar para o Brasil, não vai ter lesões? Então, assim, eu não sei se vale fazer uma loucura para trazer o Richarlison. E você repatriar o Richarlison hoje, não vai ser barato. Em termos de salário, não vai ser uma coisa barata. Fala, Raíssa. No ano passado, Ilan, no início do ano passado, tá? A janela de 2023 para 2024, o Tottenham recusou uma oferta de 40 milhões de euros. Eu lembro 40 disso. milhões de euros do futebol saudita pelo Richarlison. O Real Madrid era um clube, por conta do Ancelotti, que tinha demonstrado até interesse no Richarlison também. E hoje, né, há pouco tempo aí da janela de transferências, da principal janela da Europa, o Tottenham já avisa ao mercado que está disposto a negociar o Richarlison. Então, mudou muito. Mas qual o valor, Raíssa? De um ano e meio para cá. E tem o salário dele também. Não sei dizer ainda valores que o Tottenham deseja. O contrato dele até quando mesmo? Muito abaixo disso aí. Os valores serão muito abaixo disso aí, viu? O contrato é até... Segundo o Transfer Market, o contrato vai até junho de 27. Tem 2 temporadas ainda. Ao final dessa tem 2 temporadas ainda. Eles podem ainda pedir um valor alto. É isso, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí. Você botaria um dinheiro forte pelo Richarlison, Papa? É um risco grande hoje, né? Não sei se tem essa identificação com o Flamengo, mas, cara... O Flamengo quer, né? Mas eu acho que é jogador que foi destaque para mim do Brasil na Copa do Mundo. Podem falar o que for, mas ele estava muito bem em 2022.
Eu acho que cara, o Pedrosa falou de torcer para não sei o quê, mas para mim é profissional. É profissional e com certeza vai querer atuar numa equipe forte como o Flamengo no Brasil. O cara vem para o Brasil. Com certeza. Com certeza. Com certeza ele é profissional. Ele vai querer. Mas não dá pra você falar que ele vai querer jogar no Flamengo, com certeza. Se tiver uma proposta boa, ele vai preferir jogar onde? Papo. Não, vai jogar no Vasco? Não é questão de preferir. Vai jogar no Fluminense? Eu vou te dar um exemplo. Ele vai preferir jogar no Fluminense. Mas tem que ser uma proposta do mesmo nível, né? Que não vai ser. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Não, mas é essa a Eu questão. tô falando do profissional. Ele vai se preferir tiver o quê? Vai mesmo... jogar num time forte que tem mas que ter um eu acho que elenco não é só melhor sobre isso, e que Papo. oferece Não, mais mas pra não, ele. Mas se Acabou. a proposta financeira igual, sinceramente, eu acho que ele prefere jogar no Fluminense do que no Flamengo. É porque proposta financeira preferia- igual. Claro, o Flamengo é um time melhor, ele tem mais chance de se conquistar no Flamengo? Claro que sim. Mas eu digo assim... Onde se... ele vai ter mais chance pra seleção? Se ele jogar bem no futebol brasileiro, ele volta pra seleção brasileira. Não, onde ele vai ter mais apelo pra seleção? Se ele joga bem Onde ele vai ter mais apelo pra seleção? entre Fluminense, Palmeiras e Flamengo, lógico que Palmeiras e Flamengo. Ok. Mas se ele fizer uma temporada absurda pelo Fluminense, ele pode ser convocado Raiz, eu naturalmente. conversei com uma pessoa agora que falou que pra ele o que mais importante é se aproximar da seleção brasileira. Mas ele no Fluminense, ele ele quer destaque absoluto, ele quer continuar na Europa, dá uma tá? olhada nos seus Seria olhos. ele titular no Flamengo, Papo? ele quer continuar na Europa, né? A prioridade dele Mas é no Europa, Brasil ele quer é se aproximar. prioridade Se ele vier pro dele. Brasil é pra se aproximar de seleção brasileira. Mas ele E aí no é Flamengo não e seria nem Palmeiras. titular, talvez, tô dizendo, não há nem Não, garantia dá de uma que ele olhada fosse no titular. WhatsApp aí. É isso que eu tô dizendo. Então ele no Fluminense, né, dono da camisa nova, ou no Palmeiras, se fosse o caso, ele jogando e se destacando, num time onde ele vai ser titular absoluto, ele tá mais próximo também de ser visto pelo técnico da seleção. No Flamengo, não sei nem se ele seria titular. Gente, hoje acho que não time, seria. Rio, São Paulo, de primeira prateleira, no caso, na minha visão, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, se ele vem pro Corinthians, por exemplo, São Paulo, e ele faz um excelente ano no Campeonato Brasileiro, ele tá próximo da seleção brasileira. Mas tem que jogar, né? Tem que ser titular. É isso que eu tô Por exemplo, falando. no Flamengo ele é titular? Não sei, Não pá, sei eu também. Não Eu sei. estou Não sei. falando Andrés Pereira, assunto que está dando o que falar nas redes sociais, foi um pedido do parceiraço Euclides, um abraço para ele, um cara que vive o Flamengo na essência mesmo, um cara respira Flamengo, dorme Flamengo, acorda Flamengo, e ele me perguntou, me mandou mensagem falando sobre o Andrés Pereira, me perguntando se eu tinha alguma apuração. Eu fui apurar, eu já falei para vocês em vídeos bem anteriores que o Flamengo não tem nenhuma negociação. E aí apurei de novo, diante do que está acontecendo nas redes sociais, para saber se teve alguma novidade. O Flamengo teve apenas uma sondagem para saber valores de uma possível negociação, caso o Flamengo se interessasse. Até porque é um jogador de altíssimo nível, isso é inegável. E o Flamengo teve a seguinte informação: para tirar o Andrés Pereira do Fulham hoje, precisa de pelo menos 20 milhões de euros para comprar o jogador junto ao time inglês. Além disso, o salário do jogador hoje é de 5 milhões de euros por ano net, ou seja, livre de imposto. Gente, vamos fazer uma conta rápida aqui. Uma conta rápida. Conta não é meu forte, mas com a ajuda da calculadora. Vamos lá, supondo que o euro esteja R$6, tá? 6 vezes 5. O cara ganha 30 milhões de reais por ano. Divide aí por 12. Cara, 2 milhões e meio de reais seria o salário dele, o salário mensal. Cara, é muita grana. É muita grana. É por isso que o Flamengo falou, Vene, foi apenas uma sondagem. Só que assim, os valores são absurdos hoje pro nosso padrão. E muita gente acha que o Flamengo paga milhões. Gente, o Pulgar renovou recentemente. Muita gente imaginava que ele já ganhava 1 milhão. Não, ele passou a ganhar 1,1 milhão agora. Estou dando um exemplo aqui, porque na ocasião da renovação, uma das fontes me pediu para dizer isso, porque muita gente imaginava que o Pulgar iria receber 3 milhões de reais, 2 milhões. Não é isso, gente. E o Jorginho, quando vier, ele vai vir num custo, digamos assim, bem tranquilo para os cofres do Flamengo. Ganhando menos, por exemplo, que o Fabrício Bruno ganhava aqui no Flamengo após a renovação de contrato dele. Então, assim, vou ser bem sincero, é o que eu tenho de apuração com esses valores aqui. Eu nem acho que vale a pena pagar 20 milhões de euros no Andrés Pereira nesse momento. Minha opinião, tá? Até porque fica aquele gostinho. Cara, o jogador estava aqui. O Flamengo teve a oportunidade de pagar 9 ao Manchester United. Na ocasião, a diretoria não quis concretizar a compra. E agora você vai pagar 20 no jogador com uma idade maior, ou seja, perdeu o valor de mercado.
É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer para vocês. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Flamengo amassar a equipe do Deportivo Táchira da Venezuela com tudo. Eu tô muito confiante e o meu placar de hoje vai ser 2-0 Flamengo. Só que o assunto principal desse vídeo aqui é Mercadão da Bola, isso porque tá saindo muitas informações de que o Flamengo já tem um nome para ser o substituto do Arrascaeta. Se trata do jogador que joga com a camisa do Brighton, né, que disputa a Premier League, né, Júlio Enciso, paraguaio, muito técnico, muito bom de bola, baixinho, o Flamengo muito jovem. O Flamengo acredita que esse jogador poderá, né, dar um retorno técnico por muitas temporadas com a camisa do Flamengo. Então, assim, a ideia do José Boto é poder formalizar uma proposta oficial para esse baita jogador. Esse cara pode ajudar muito o Flamengo, né, daqui para frente. É um cara que dispensa comentários, né? Eu tô muito confiante para que realmente o Júlio Enciso venha para o Flamengo, não só ele, mas o Andrés Pereira e o Jorginho. Vocês já pararam para analisar se esses três jogadores de meio de campo chegarem no Flamengo? Vai ser algo assim sensacional. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora, é claro, quero estar atualizando vocês também sobre essa possível chegada do atacante Richarlison, né, que está sendo especulado por diversos canais, diversos portais, né, estão dizendo que o Flamengo está interessado no jogador a pedido do técnico Felipe Luiz. Então, assim, eu gosto muito do futebol do Richarlison, é um cara que é muito aguerrido dentro de campo, né? É um cara que não desiste de nenhuma jogada. Então, assim, pra mim vai ser muito bom, né? Muito satisfatório ver o Richarlison com a camisa do Flamengo. E outro nome também, que eu esqueci de passar pra vocês e vou passar agora, é no nome do Thiago Almada. Esse atleta também o Flamengo tem interesse nesse jogador. Então, assim, vamos torcer para que esses atletas venham para o Flamengo e ajude o Mengão a ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. Lembrando, para a partida de logo mais, o Erley, desfalque confirmado, né, não vai jogar hoje. Gerson continua fora, né, o zagueiro Danilo também, né, não joga. Então, assim, o Flamengo tem alguns desfalques. Vamos ver aí o que o técnico Felipe Luiz irá fazer para essa partida de logo mais. Deixa aqui, nação rubro-negra, os comentários de vocês que eu vou responder. Todo mundo, deixa aqui, nação rubro-negra, nos comentários para vocês quanto será o placar desse grande jogão que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.